Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nesse momento, possam tomar o nosso coração e nos encher de alegria e regozijo. Hoje, sexta-feira, nós estamos finalizando esta nossa lição, que nós estudamos durante toda essa semana, uma lição muito abençoada, tá? E que realmente Deus possa, encher profundamente o seu coração de muitas e muitas bênçãos, principalmente do conhecimento da sua palavra. Foi uma lição muito importante que nós tivemos, né? Aí falando sobre a armadura de Deus, tá? E queridos, a nossa lição de hoje o estudo adicional que nós estamos terminando, né? Vem aqui contando alguns pontos importantes, né? Para que nós possamos terminar esta semana, terminar esta lição, né? Com certeza absoluta de um grande aprendizado com o bênção que nós tivemos de Deus. Então, eu quero mencionar aqui com vocês, né, alguns pontinhos importantes, simplesmente, queridos, né, para que nós possamos aí, com a graça de Cristo Jesus, ter a certeza de que nós temos um grande comandante, Cristo Jesus, que está à frente das nossas batalhas. Convido você a orar comigo neste momento. Nosso Deus eterno, querido bom Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estarmos terminando esta lição, mas foi uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo no aprendizado que tivemos. Quero orar ao Senhor neste momento, pedindo a tua bênção pelos meus irmãos que estão comigo nesta sala, que o Senhor continue nos abençoando mais e mais. E ao Pai Celestial, enche-nos, ó Pai, do poder do Teu Santo Espírito para continuarmos firmes, sempre, ó querido Deus, nessa caminhada rumo a Canaã Celestial. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, o nosso estudo adicional de hoje, tá? Eu quero mencionar aqui, propriamente na última, bem aqui no finalzinho da nossa lição, no rodapézinho tem algumas perguntas e eu quero aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a pergunta de número 4, tá? Mas eu menciono aqui antes um pequeno parágrafo aqui de Ellen White, tá? Mensagens escolhidas, tá? Algumas almas convertidas agindo em harmonia por um grande propósito sobre uma direção alcançará vitórias em cada confronto. Então, a nossa lição que nós estudamos, queridos, fala aqui da importância da unidade da igreja lutando como um exército, tá? Como um exército de Deus, com um só propósito, que é vencer a batalha, vencer a guerra, tá? Então aqui a lição mostra para nós, queridos, que realmente uma pessoa isolada, sozinha, tá? Ela pode até lutar, mas será assim difícil, tá? Sozinho, né? Nós não nascemos nesse mundo, ou viemos nesse mundo para viver isolados, tá? Nós somos criados por Deus para viver em comunidade, ok? É claro que nós temos os nossos momentos a sós, né? Que às vezes a gente quer ficar um pouquinho a só, né? Separado, né? E a gente tem ali o nosso momento íntimo com Deus a sós, tá? Mas, queridos, aqui o conselho principal da palavra de Deus é a importância de nós, né, e a comparação que Paulo fez da igreja de Deus como um corpo humano, tá? Que precisa de todos os membros do corpo trabalhando com um único objetivo, que é fazer com que esse corpo ele possa ser um corpo bem ajustado, um corpo saudável, tá? Porque todos os membros trabalham com um único objetivo, que é fazer com que esse corpo ele existe e permaneça, né, um corpo
saudável, cheio de saúde, né? Então, aqui Paulo fez essa comparação da mesma forma, né, de nós como membros de Cristo Jesus, sermos queridos como um grande exército, tendo Cristo Jesus como nosso grande comandante. Porque é assim que nós juntos vamos vencer, tá? Então aqui a última pergunta, né, a pergunta de número 4. De que modo devemos tratar os feridos no grande conflito? É óbvio, queridos, que como soldados espirituais, nessa grande batalha, nessa grande guerra, conflito que nós presenciamos e nela nós estamos inseridos, tá? Em algum momento você vai contemplar, tá, um colega dentro do exército que vai estar ferido, tá? Muitas vezes ele vai ser atingido por um dardo inflamado do inimigo e ele vai se ferir. A pergunta é, como é que você cuida ou trata desse colega de exército, desse irmão que foi ferido? Como é que você olha para ele? Ah? Infelizmente, queridos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Infelizmente, a igreja geralmente é o único exército que, quando um dos seus soldados é ferido, na maioria das vezes ele é deixado para trás, infelizmente. Mas é isso aqui que Paulo está batendo nessa tecla. Como é que você olha para o seu colega soldado que foi ferido? E muitas vezes, queridos, nós, nesta grande batalha, somos atingidos. Muitas vezes somos quebrados, feridos, magoados. Muitas vezes caímos. Muitas vezes não resistimos, ao conflito. Mas a importância desse exército, dessa unidade nesse exército, é exatamente, queridos, levantar, carregar nos braços, cuidar das feridas do soldado que foi ferido. É por isso que Paulo apresenta a Igreja de Deus como um grande exército com esse objetivo: cuidar dos feridos. Quem sabe neste momento eu esteja falando para alguém que nesse exato momento está ferido, está passando por um momento bem difícil na sua vida, está passando por uma grande provação. Quem sabe a perda de um ente querido, alguém que está enfermo na família, alguém que você ama tanto. Quem sabe, queridos, neste momento você está pensando assim: poxa vida, eu sou um servo de Deus, um cristão, sabe, tenho me esforçado para ser fiel a Deus, mas fui traído por alguém que eu mais amava, que eu mais confiava. Mas, queridos, no exército, em todos os exércitos, um ou outro soldado vai ser ferido. E no exército de Cristo, todos nós somos aí participantes desse exército. Queridos, o inimigo, Satanás, ele luta para ferir todos os soldados de Cristo. Você e eu. Quem sabe o seu ferimento não é o mesmo do meu. Você foi ferido de uma forma, eu fui ferido de outra maneira. Quem sabe o seu problema, a sua situação, a sua provação é uma coisa, a minha é outra. Mas o inimigo, ele lança os seus dardos inflamados sobre todos os soldados do exército de Cristo.
Mas uma coisa, queridos, que nós precisamos aprender é olhar para o nosso irmão que está ferido e ajudá-lo, curá-lo, levantá-lo, abraçá-lo, trazer de volta e não deixar, sabe, até que ele pereça, até que ele morra sem esperança. Por isso aqui a importância desta lição. De que modo devemos tratar os feridos no grande conflito? Como lidar com os crentes que no calor da batalha fogem ou passam para o outro lado? Existem aqueles também que muitas vezes são traidores. Quando ele percebe que ele não vai vencer, ele acaba aderindo ao exército contrário, do outro lado, passando para o outro lado. Como é que possamos tratar esses soldados desta maneira, quando isso acontece? Então, queridos, conselho da palavra de Deus para nós é que nós temos um grande comandante que está à frente das nossas batalhas, à frente das nossas guerras. É Cristo Jesus. E nós precisamos aprender de Cristo, ter o mesmo sentimento de Cristo, o amor de Cristo em nosso coração, para amar uns aos outros, mesmo que esteja ferido, mesmo que ele o traiu, passou para o outro lado, mas ainda assim, nós precisamos ir buscá-los, trazer de volta para o exército de Cristo, curar as feridas daqueles que estão feridos. Então, queridos, que realmente essa lição possa fazer uma grande diferença na minha vida e na sua vida, e que nós possamos aprender de Cristo Jesus a ser perdoado e perdoar, ser curado e curar. Foi para isso que Cristo nos chamou para o seu exército. E até que Cristo volte, nós vamos estar sempre inseridos nessa batalha. Mas, queridos, eu termino essa lição dizendo para vocês que com Cristo Jesus, nosso grande comandante, não tem como perdermos a batalha. Pode ter certeza, vamos ser vitoriosos, porque o nosso grande comandante já venceu a esta guerra. Então, que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe e que realmente nós possamos confiar inteiramente em Cristo Jesus, tá? Quero desejá-lo a você um feliz e abençoado sábado. Daqui a mais um pouco estaremos entrando no Santo Sábado do Senhor. E que esse dia seja um dia em que você possa ter a sua comunhão, a sua adoração, você como criatura com o seu Criador, com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Estaremos amanhã começando uma nova lição. E fica aí o meu apelo, meu convite a você para permanecer nesta sala. E também ajude outros a aderir à nossa sala, a estar conosco, aprendendo cada dia mais da palavra de Deus. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe. Meu abraço a todos.